amigos do Garnami, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é a professora Suzana Ursi, eu sou professora lá do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e tenho estado mais próxima, né, da professora Margarete e sou admiradora aqui desse projeto tão bonito que é o Garnami, que tem esse objetivo tão interessante, né, de deixar aí as mentes e os jardins mais floridos, prestando mais atenção nessas questões da botânica. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto, claro que relacionado ao tema, mas antes disso eu queria fazer um convite para vocês fazerem aqui comigo um exercício de observação. Vou deslocar um pouquinho a câmera para mostrar uma imagem para vocês. Olha lá, essa imagem aqui, pessoal, do computador, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício de me descrever, né? Pensarem aí, refletirem um pouquinho o que vocês observam nesta imagem. Mais alguns segundinhos, né? Para vocês poderem observar. Bom, a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, e eu tenho feito essa pergunta de maneira recorrente em algumas palestras, em algumas aulas que eu dou, as pessoas falam primeiramente que vem um sagui. E realmente a gente vê o sagui, né, que é um organismo muito bonitinho, um animal. Às vezes as pessoas também incluem o cenário, né, ou atividade que esse animal está fazendo. Então, por exemplo, eu vejo um sagui andando, ou eu vejo um sagui numa floresta, às vezes andando na árvore. Só, pessoal, que se a gente observar atentamente, a gente vai ver muito mais coisa, né, do que apenas o sagui, muitos outros organismos. Então, vamos lá observar aqui, deixa eu arrumar a câmera para todo mundo poder ver, algumas coisinhas. Bom, primeiro fica óbvio que ele tá em cima de uma árvore, né? E a gente vê aqui, ó, samambaia, vê musgo, né? Vários tipos de planta. Essa daqui, pessoal, também é o que a gente chama de pteridófita, né? O grupo das pteridófitas. Ela é do gênero micrograma. Ela é uma das plantas, gente, que tem a nervação mais bonita do reino vegetal. Vou colocar aqui também para vocês verem como essa planta tem uma nervação bonita. Olha só, pessoal, que coisa mais linda, né? Olha lá, que padrão bonito, parece uma renda, não é mesmo? Muito bonito. Então, como é que a gente pode simplesmente ignorar toda essa biodiversidade presente, né? E dar atenção só para a biodiversidade vegetal, só para a biodiversidade animal e negligenciar a biodiversidade vegetal. Bom, hoje em dia a gente fala muito sobre um tema que é o tema central aqui do nosso papo de hoje. A gente fala sobre a cegueira botânica ou cegueira vegetal, que vem lá, é um termo que vem de pesquisadores estadunidenses, né? É um termo em inglês, plant blindness. O que seria então, pessoal, essa cegueira botânica? Está relacionada justamente à falta de habilidade que as pessoas muitas vezes têm de observar as plantas ao seu redor, né? De tratar essas plantas como se fossem nada mais do que meras paisagens. E daí a gente se pergunta, será que eu tenho isso? Pensem então, vamos fazer agora um exercício de memória. A gente já fez um exercício de observação, vamos fazer um exercício de memória. O que vocês lembram? Qual foi a última planta que vocês viram? Bom, gente, com certeza vai ter gente que vai falar, a última planta que eu vi foi essa aqui que tá do lado de casa, né? Eu poderia falar, ó, a última planta que eu vi foi aqui, minha pequena azaleia, que tá aqui nesse cachepô. Tem uma outra plantinha aqui também comigo, né? Uma mini rosa, olha lá, que linda. Mas tem gente, pessoal, que não vai lembrar. E a gente se preocupa especialmente com a questão da cegueira botânica nas crianças, né?
Gente, muita gente não vai nem entender, né, que as plantas são seres vivos, que elas têm lá seu ciclo de vida, né, que elas vão nascer, como a gente fala para os menores, elas nascem, crescem, se reproduzem, morrem. E isso traz consequências graves, inclusive para a questão da conservação do meio ambiente. Porque um dos primeiros contatos que a gente tem é justamente com os vegetais, né? Então, nesse exercício de memória, outros elementos que a gente pode adicionar aí nesse exercício. Que plantas tem perto da minha casa? Eu tenho alguma planta que me traz alguma memória afetiva? Então, vou lembrar aqui de uma coisa, eu sou aqui de São Paulo, né? Eu moro na capital hoje em dia, eu sempre morei, mas nas minhas férias eu ia muito pro interior de São Paulo, lá na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, Bebedouro. Eu tinha família lá que tinha sítio, e o sítio tinha um laranjal, então eu gosto muito das plantas, né, que produzem aí a laranja. E isso também já me remete ao mel de laranjeira, então tem essas lembranças afetivas. Outra coisa, minha avó paterna gostava muito daquela orquídea, né, que a gente chama de sapatinho, tão linda. Então aí é outra recordação afetiva, né, muito afetiva. Então, pessoal, é importante pensar nisso. Agora, tente lembrar a sua volta. Será que se você não tem um pouquinho dessa cegueira, tem alguém que você conhece que tenha? É uma pergunta que os pesquisadores têm se feito muito atualmente, será que isso é um fenômeno mundial? E os ensaios têm mostrado que parece ser um fenômeno muito mais urbano, porque no ambiente urbano, cada vez mais, a gente está se distanciando das plantas, não é mesmo? Dos ambientes em geral que tem vegetação, mesmo, né, dos animais. Eu tenho um colega, o professor Paulo Takeussano, ele trabalha muito com as comunidades quilombolas lá do Jalapão, né, que trabalham com o capim dourado. Então, quando a gente começou a discutir a cegueira botânica lá na USP, a gente tinha um embate, porque eu falava, não, Paulo, todo mundo tem um pouco dessa cegueira. E meu colega falava assim, não, mas lá no Jalapão não tem. E quando a gente foi começar a pensar e conversar sobre isso, realmente lá, né, o capim dourado, ele é usado para fazer muitas coisas, usado no artesanato. Ele é um aspecto cultural central dessas comunidades, né? Então a gente vê que vai depender muito da situação em que a gente está falando, do contexto, para existir essa cegueira botânica, né, que o nome já está até sendo revisto, em maior ou em menor proporção. Certamente um projeto como o Garden ajuda a gente a pensar um pouco mais na biodiversidade vegetal e aguçar o nosso olhar, né, pessoal, aguçar o olhar para essa diversidade que é tão rica. Aliado a essa cegueira, a gente tem vários efeitos, né? E eu vou falar um pouquinho mais desses efeitos no nosso próximo vídeo, tá bom? Por enquanto, hoje, então, a gente conheceu esse conceito da cegueira, né? Fizemos alguns exercícios e fica aí a reflexão, né? Será que eu tenho? Será que quem tá perto de mim tem ou não? Então, aqui na nossa sequência de vídeos do canal, eu vou estar sempre conversando um pouquinho com vocês sobre a cegueira. Então, vem aí pensar em quais são os efeitos dessa cegueira, em quais são as causas e pensar muito em como mitigar isso, né? E daí a gente vai falar também sobre a relação entre essa cegueira e o que a gente chama de analfabetismo botânico e questões afins, tá? Eu vou estar conversando com vocês e também toda a minha equipe lá de pesquisa. Somos várias pesquisadoras, atualmente eu e minhas estudantes de mestrado, de doutorado e de iniciação científica. A gente comprou o grupo que chama Botet, que é Botânica na Educação lá da USP. Até mais, até nossa próxima conversa.